Quando iniciou o Airbnb, era óbvio que com o tempo não vai ser de uma hora para outra, porque é diferente o mercado de longa duração, né, do short stay. Mas as pessoas vão, especialmente aquelas que vão começar a crescer, ter a vida profissional com o Airbnb existindo, vão querer ir o mais próximo disso possível para alugar a longo prazo. Então, assim, eu falava isso e a gente evoluiu muito. E Loft, grande parte também desse movimento de disponibilizar ferramentas de forma digital para simplificar esses processos. As pessoas vão querer, por exemplo, voltando à questão da desocupação, aqui, peguei a chave, entrei no apartamento, desocupei, tirei minhas coisas, está aqui a chave. Vou para outra, vou fazer minhas coisas, vou trabalhar, né? Então não quer se ocupar depois disso em, ver se estava sujo, se a pintura estava em ordem. Então não vão querer, mas nós continuamos tendo que entregar isso ao proprietário. Esse meio termo agora que a gente está tentando alinhar. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. Eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado imobiliário. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio, no seu tocador preferido. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. É só se inscrever no www.loft.com.br/portasabertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Hoje, a gente abre as portas para Cleiton Britzig, diretor da imobiliária Britzig de Joinville, Santa Catarina. O Cleiton comanda uma operação com 430 imóveis e vai contar como é liderar uma empresa de 50 anos que começou com o traço de um desenhista de projetos, o pai dele. Isso mesmo, a gente vai falar também sobre o momento em que ele assume a imobiliária numa sucessão acelerada e o desafio de manter esse legado vivo. Hoje é uma conversa especial. Ele foi o pioneiro absoluto no Brasil ao assinar o primeiro contrato de fiança-aluguel do Brasil há 10 anos. Lá no comecinho da Credipago, que hoje virou Loft Fiança Aluguel. E a gente ainda vai falar um pouquinho também sobre reforma tributária e como o Cleiton acredita que isso pode virar uma máquina de captação de novos clientes, além de como usar IA de forma inteligente. É uma conversa que une a solidez de meio século com a velocidade do futuro, uma pessoa que mistura inovação e cuidado em aplicar inovação. Pessoal muito legal, bora conhecer essa história. Vamos lá. E você nasceu em Joinville também ou não? Nasceu em alguma outra cidade? Sim, eu nasci em Joinville, sim. Então, enraizado. Enraizado. E você consegue lembrar de como é que era a casa da tua infância, não? A casa, na verdade, eu não nasci lá, mas então a minha infância foi na casa onde hoje é a imobiliária. Olha que só. legal! Então isso foi um ciclo, então era só a residência, então era dos meus avós, então meus pais construíram a casa na frente, na época, num terreno maior, então as coisas foram desenvolvendo em volta, foram se criando centros, como em qualquer cidade que tem um crescimento um pouco mais acelerado. O centro era muito concentrado realmente na parte principal da cidade, no Princesa Isabel, em Mediações, e ali que o meu pai tinha feito o primeiro escritório imobiliário. Então isso não ainda em 74, mas nos anos seguintes ele gerou esse escritório na Princesa Isabel, e funcionou por um bom tempo, mas com o tempo também se percebeu a dificuldade de estacionamento, era no segundo andar. Então, para alguns clientes, às vezes com mais idade também já tinha dificuldade. Era do tempo de pegar o dinheirinho em casa, ou cheques de terceiros. Né? Eu vou pagar aluguel, eu vou lá no imobiliário, então estaciono o carro, acho um lugar, sobe os 2 andares. Então, isso tudo acabou sendo também, de certa forma, uma dificuldade. Né? Ele, com o tempo, viu que o maior ciclo de relacionamento deles e maiores possibilidades de negócio estavam para a Zona Norte de Joinville. Então, ali surgiu essa possibilidade de na própria casa, onde era a nossa residência, então fazer a imobiliária, que tem uma rua principal, uma esquina, uma frente ampla. Ali ele tomou essa decisão de ainda, por volta do ano 2000, passar do centro para a Zona Norte, onde hoje então é imobiliária. Mas eu quero aproveitar que você está falando de Joinville, né? Pessoas do Brasil todo escutam a gente e veem a gente aqui. Como é que é Joinville? Se você fosse apresentar a cidade para uma pessoa que não conhece, é uma cidade verticalizada, não é? O que move a economia da cidade? Como é que é Joinville hoje? Ela sempre foi muito atrativa, então teve muita imigração, né? Ela é atrativa no sentido de gerar muitos empregos, muito forte a indústria na cidade, então sempre foi vista como cidade prioritariamente industrial. Então, hoje já é também muito vista por um polo tecnológico. Então, tem lá o Perini Business Park, outros locais também, né, que concentram, são hubs de tecnologia, de startups, incentivam essa questão de inovação de forma muito forte. Então, acho que hoje seriam os dois pontos principais que eu acho que fazem com que Joinville continue sendo atrativa, né?
continue atraindo mais pessoas. E o mercado lá é mais para locação, é compra e venda, as pessoas procuram mais casas? Como que é o mercado imobiliário lá? Ele vai oscilando de acordo com a evolução também do mercado imobiliário. Então, a questão de juros altos, juros baixos, né, e outros diversos aspectos que a gente vive no decorrer das décadas aí, vão apontando mais, ou direcionando as pessoas mais para locação, movimento mais no mercado de locação ou de venda. Isso é cíclico, é natural. Hoje lá a locação ela está muito forte. A de curto período nós não atuamos, né, com short stay, mas a de curto período ainda está numa fase inicial, eu diria assim. Ainda tem potencial a ser utilizado, né? Empreendimentos já começando a surgir, já pensados para isso, mas ainda é algo inicial e assim, eu acho que enfrenta alguma dificuldade também com relação até a algumas incertezas, né? Com relação à questão regulatória. Aqui em São Paulo também houve, por exemplo, alguns movimentos com relação a unidades de interesse habitacional, né? Então, agora não pode, então quem comprou já também teve esse bloqueio, né? Então isso também circula. A questão da reforma tributária, quanto realmente vai impactar em tributação. Então esses são aspectos que aos poucos também, não só em Joinville, mas em todo o Brasil, deixam as pessoas um pouco mais no compasso de espera. Para locação em Joinville, por exemplo, a principal procura ainda é por locação de longo período. Tanto para de proprietários que querem comprar imóvel e deixar ele alugado, quanto para quem deseja alugar imóvel, né? Então vai buscar um longo período. E eu vou aproveitar que você falou que a cidade é muito atrativa, né, para a imigração, para abrir um parênteses aqui. A sua família imigrou para lá quando? Eu em Joinville, na verdade, a primeira geração, não sei se veio direto para Joinville. Ah, legal. Sim, mas eu sou a quinta geração já no Brasil, de imigrantes alemães. Creio que sim, que os primeiros já chegaram em Joinville. Vamos Nossa, 5 gerações já. 5 bastante coisa. E você assumiu a imobiliária do teu pai com quantos anos, Cleiton? Eu tinha na época 22 anos. 22 anos. Isso. É uma data, assim, como eu falei, foi um processo longo, mas na prática foi um pouco antes disso. Com 20 anos, né? É que ele foi realmente tendo uma limitação muito maior em estar à frente das atividades. Isso, digamos, caiu para que eu fizesse, alguém tinha que fazer, né? E eu estava lá. Então, isso em torno dos 20 anos, mas que eu vinha adquirir a empresa em 2004, mas também quando já estava consolidada, essa questão já era só comigo, né? Então, 2002 seria uma data que eu vejo como assim, tomei a frente realmente. E você se lembra do sentimento que você teve assumindo a imobiliária? Porque você falou, seu pai é uma pessoa super sociável, até dando curso de como fazer amigo, influenciar pessoas e tudo. Você consegue lembrar do sentimento que você teve? Foi um peso? Não foi um peso? Foi muito natural? Como é que você se lembra dessa época? Era animador, era assim, cativante, né? Eu gostava de estar à frente. Embora fosse uma loucura em algumas situações, teve períodos sim que foram assim difíceis. Eu estava fazendo faculdade de Direito à noite. E durante o dia, então, eu chegava em situações que o meu pai não conseguia vir, minha mãe também ficava com ele em casa, os irmãos tinham derivado para outras áreas, e tinha situações em que os funcionários faltavam, nesse sentido, mas o aluguel continuava tendo que ser recebido, então era o guichezinho, a pessoa que chegava lá no estacionamento, subiu 2 andares, então tinha tá aqui o aluguel, né? Tem que ver se aceita o cheque pré-datado ou não. Aí faz o recibinho, então coloca no verso, condicionada a compensação do cheque de tal pessoa. Questões que hoje são extremamente simples, tomavam muito tempo e tinham que ser feitas. Então pegar esses cheques e ir no banco, ficar na fila, depositar, mais pra frente já no caixa de... Fazer o trabalho do office boy e do gestor da imobiliária. Exatamente. Então assim, foi um período que em alguns momentos foi bastante extenuante, mas eu sempre encarei como algo normal. Nunca vi isso como um peso para minha vida, me fez aprender bastante, sem dúvida. E mais pra frente, surgiu essa questão de... Também em função da faculdade de Direito, ela ajudou muito em aplicar conhecimentos de lá na empresa, então melhorar algumas questões, ver algumas coisas que poderiam ser feitas de forma mais segura, né? Mais segura e gerando também menos dificuldades. Então isso foi me animando também no sentido de aplicar esse conhecimento, de me incentivar a evoluir mais na questão também do direito. Então foi algo muito positivo, um ciclo muito positivo. Eu fiquei muito curiosa para saber se quando você escolheu a faculdade, você já pensava em assumir a imobiliária. Não? Não? Não era algo que nós tínhamos no horizonte, né? Que para nós, todos os 5 filhos, passamos por lá, mas sempre é algo assim, do pai, né? Então o pai está à frente, ele é a figura de ponta, né? Ponta da lança, e a gente está para auxiliar. Então cada um iria, não que ele nunca desse abertura para isso, mas ficava claro para todos e para nós era muito tranquilo que ele estava à frente. Eu gostava da área de Direito, quando eu finalizei o ensino médio, mas eu via ainda como uma área assim, gostava, eu poderia aplicar em várias situações na minha vida, e uma delas sim, caso tivesse uma empresa, não necessariamente imobiliária. Então esse foi o motivo pelo qual eu escolhi o direito. Com o tempo foi realmente se consolidando essa possibilidade de eu assumir a empresa e ali aplicar esse conhecimento que foi muito bom. Porque é uma vantagem, né? É curioso, porque assim, a gente conversa com bastante gente, né? Tanto visitando imobiliárias quanto aqui no Portos Entrevista, e o direito, às vezes, ele aparece assim, né? Mais uma pessoa que a gente já conversou. Exato. Que nunca se perde, né?
Não é uma faculdade específica, um conhecimento específico que se não fizer aquela profissão, não quase que não aproveita. É verdade. Sempre vai ser... E no mercado imobiliário parece ter uma conexão muito grande mesmo, né? Sim. Interessante. E você se formou depois que você assumiu a imobiliária, então? Sim. Ou mais ou menos ali na mesma época, né? Na mesma época eu estava me formando. Foi em 2002. Então é bem nessa época que eu digo que eu assumi na prática, né? À frente da empresa. E a imobiliária hoje, ela é mais de compra e venda ou mais de locação? De locação. Em termos de faturamento, ambos são essenciais. Mas falo que é mais de locação porque 85% da nossa capacidade produtiva, a carga de trabalho, está voltada para locação. Pelo contencioso que gera, pela carteira ativa de imóveis, né? Então, isso, nesse aspecto que eu menciono que a gente é mais voltado para locação porque ela exige mais trabalho para ser mantida em ordem. Né? E qual a vantagem que você vê em ter uma carteira grande de locação, assim? Porque isso é algo que no mercado imobiliário tem gente que gosta só de trabalhar de compra e venda porque tem aquela batidão, né? Vendeu, caiu o dinheiro, etc. O outro gera muita dor de cabeça. Como é que você vê isso? É estabilidade. A gente sempre teve isso também vejo o tempo do meu pai, né? Que ele, na época, enxergou a lacuna que existia no mercado de Joinville com relação à administração de imóveis alugados. Então, quando ele tinha um ciclo de relacionamento muito amplo, ele via isso que não tinha uma empresa, ou tinha talvez, eu acho que uma empresa na época, que trabalhava com a administração. Então, existia ali naturalmente algo a ser explorado, e ele viu isso como algo que geraria estabilidade e um crescimento a longo prazo. Então, nós também temos muito forte isso hoje, e jogar com o tempo a nosso favor. Para que uma venda de um valor alto, uma comissão alta, é muito atrativa, claro, mas ela oscila. Exato. Então, aderindo ou não à questão de atuar com locação, mas entendem a importância de uma carteira de locação que gera estabilidade da empresa. Enquanto, sim, se trabalha aumento da carteira de locação, a otimização, o aproveitamento dessa carteira, né, com tantas questões adicionais, que podem ser não só mais a taxa de intermediação e administração, tantas receitas adicionais que podem ser agregadas, mas e além disso também as vendas. O que você vê hoje como oportunidades de receitas adicionais numa carteira de locação para imobiliária? A questão de parcerias com próprias garantidoras, né? Garantidora é uma maneira. Garantidoras, com seguradoras, né? Com relação ao seguro incêndio. E demais, assim, manutenção para nós é o que a gente está sempre tentando acertar o passo com a equipe, né? Porque o que mais se quer no final é uma desocupação tranquila para o inquilino, proprietário e para o atendente. Né? Exato. Que seja tranquilo, sempre. Não, só devolve o imóvel em ordem, dá tudo certo aqui, então o proprietário vai ficar satisfeito, você também não se incomoda e a gente pode seguir para frente e colocar esse imóvel para o lugar. Então, no fim das contas, esse realmente é o principal, mas a gente acaba envolvendo muito tempo da equipe em um serviço, em reparos que seriam de competência do inquilino. E assim, nós não recebemos para isso e às vezes somos penalizados por isso, né? Porque o inquilino acha que foi caro, algo nesse sentido. Então, é uma situação pela qual nós precisamos ter uma remuneração. Isso a gente tem trabalhado internamente com a equipe também. É um serviço que nós estamos prestando ao inquilino. Mas vou dizer que é difícil. É um desafio. É difícil fazer acontecer. A pessoa está saindo da casa né? E ela tem a responsabilidade, mas às vezes, não, estou saindo, então não é mais meu problema. Exato. Mas assim, eu já dizia, desde quando iniciou o Airbnb, era óbvio que com o tempo não vai ser de uma hora para outra, porque é diferente o mercado de longa duração, né, do short stay. Mas as pessoas, especialmente aquelas que vão começar a crescer, ter a vida profissional com o Airbnb existindo, vão querer ir o mais próximo disso possível para alugar a longo prazo. Então, assim, eu falava isso e a gente evoluiu muito. E Loft, grande parte também desse movimento, de disponibilizar ferramentas de forma digital para simplificar esses processos. As pessoas vão querer, por exemplo, voltando à questão da desocupação, aqui, peguei a chave, entrei no apartamento, desocupei, tirei minhas coisas, está aqui a chave. Vou para outra, vou fazer minhas coisas, vou trabalhar, né? Então não quer se ocupar depois disso em, ver se estava sujo, se a pintura estava em ordem. Então não vão querer, mas nós continuamos tendo que entregar isso ao proprietário. Esse meio termo agora que a gente está tentando alinhar. E aí entra essa questão de, então o inquilino, sim, por lei tem que fazer, o proprietário precisa receber de volta o imóvel pintado, com a pintura nova, se estava no início, né, se foi depredado. E nós temos que fazer isso porque o inquilino não quer mais fazer, ou acha que não tem que fazer, já temos casos assim também, ou não tem tempo para fazer, não quer se ocupar com isso, porque quer praticidade. E aí nesse campo onde a gente entra para fazer algo que seria da competência dele, é que precisamos ser remunerados. Mas isso entra também a questão de vender o produto. E a gente já fez isso assim nos últimos, vamos dizer, 5 anos, uns 3 momentos de levantar, olha, pessoal, para explicar com a equipe tudo isso que a gente tratou aqui, né? É um serviço que nós prestamos ao inquilino para que ele tenha comunidade. Isso tem que ser passado para ele, tem que ser vendido para ele também. Olha, não vai se incomodar, deixa conosco, não vai ter problema de você marcar com o pintor e ele não vir, que o pintor fazer errado e não ser aprovada a pintura, certas questões naturais que o proprietário não vai aceitar claro. Ninguém. Então, assim, vender essa solução para o inquilino, dizendo, deixa conosco e está tudo garantido, não vai se incomodar. O valor X. Isso a gente coloca, assim, umas 3 vezes nesses 5 anos,
trouxe equipe, explicou a importância, mas com o tempo é muito forte essa questão de finalizar, não, só quero encerrar, não, então tira a nossa taxa aqui, tá, ou seja, a gente fica sempre nesse ponto, e normalmente os que a gente tira a taxa são os que ainda reclamam que é muito caro. Então, é do dia a dia, né? Exatamente. Mas o mercado de locação, ele também, pelo menos assim, pra gente é comum ouvir histórias engraçadas de coisas que acontecem no mercado de locação, né? Você tem alguma coisa curiosa que já aconteceu com algum imóvel alugado, alguma coisa assim, não? Teria vários, se a gente for não, manda aí que eu tô... Mas marcou muito, na época, estávamos no centro ainda, então tinha um atendente de locação, e ele cedeu as chaves, era comum para todas as visitas se cedia as chaves, a pessoa deixava um documento físico lá, então o interessado ia no imóvel, visitava e devolvia as chaves, né? Às vezes quer seguir ou não. E uma situação dessa foi, suponho que uma quinta ou sexta-feira, mais pro final da semana, a pessoa veio, retirou a chave, deixou o documento, e acabou não vindo naquele dia, também não veio na sexta-feira, acabou ficando no final de semana. O atendente tentou que viesse a chave, não conseguiu a chave de volta, e passou o final de semana, né? Segunda-feira, alguém informou para esse atendente que, olha, mudaram aqui para apartamento. Pô, a pessoa mudou para apartamento, assim, só pegou a chave, então, obviamente, sabia que não poderia ter mudado, né? Ele levou móveis, levou tudo? Sim, estava com mudança toda no imóvel. Então, felizmente, é o único caso que me lembro na vida, né? Assim, Caramba, mas foi algo... Assim, surreal. Exatamente. Como é que pode acontecer algo nesse sentido, né? Então, vocês conseguiram tirar a pessoa alugou depois o apartamento ou não? Tiramos. Porque quando se começa dessa forma também não tem nem ambiente para tentar viabilizar. Exatamente. Então imagina o que exato, imagina o que acontece para frente do contrato, você não, agora pode ficar, né? Então aí se sente confortável, o restante morra abaixo. Nossa, que bizarro, cara. E o cara explicou o motivo ou não? Ou foi simplesmente, achei que podia? Teve alguma explicação ou não? Eu não lembro detalhes da situação depois. Mas é bizarro, cara. Mas foi claramente no sentido de forçar a situação para viabilizar a locação. Sim. Né? Não tinha aprovação de cadastro. Né? Entendi. Aliás, não tinha passado por aprovação de cadastro, né? Então ele ia ter que fazer isso ainda, né? Tava tentando forçar a locação mesmo. Sim, que eu entendo. E as pessoas pegavam a chave e iam visitar desacompanhado. Exato. Por isso que ele conseguiu fazer isso, né? Sim. Mas era uma prática muito comum. Não, super comum. Eu lembro. Exato, confiança, né? Meus pais têm umas casinhas de aluguel e ele fazia a mesma coisa. Sim. Eu lembro que eu ia pegar lá a chave, entregava e depois a pessoa... Hoje também, boa parte de imóveis, a gente filtra de acordo com o perfil de imóvel, né? Mas boa parte dos imóveis também, como é grande, então Sim. a gente também faz dessa forma. Então faz uma triagem, pela documentação, né? Mas também cede para fazer visita. Então é mais fácil para o interessado também e viabiliza, né, esse acompanhamento. Vocês ainda fazem esse negócio? Sim. Hoje em dia tem até fechadura eletrônica, né? Você passa a senha, a pessoa vai lá, à distância, digita, entra, é mais fácil talvez, né? Do que chave física na mão, né? Sim. Não, mas mesmo assim, a pessoa entra mesmo com o código, né? Vai que acontece de novo. Esse é um dos pontos, por exemplo, que eu sempre fui muito adepto de inovação, né? Então, teve um produto que nós tentamos utilizar e incentivamos, né? Mas não conseguimos fazer rodar, que é uma fechadura, porque a fechadura eletrônica é bom quando tem, né? No imóvel, mas depende de fazer adaptação, de fechar a porta. Exato. Então, alguns proprietários não querem. Às vezes tem também a questão da fechadura do prédio, né? Para chegar e entrar na porta. Então, também não resolve todas as situações. Mas a gente usou um dispositivo um tempo atrás que ele era acoplado em uma chave comum, ele virava a chave. Entendi. Nesse sentido, a gente passava um código para o interessado, ele poderia ir direto até o imóvel, não precisaria nem aguardar o corretor e me mostrar, nem precisaria vir pegar a chave na imobiliária. Então passava um código para ele e ele via Bluetooth, conectava na fechadura, que era sobreposta a uma chave legal. Comum, e destravava por ali. E o que não funcionou? Ela não... Detalhezinho, pois a gente vê como é difícil também, algumas situações de ideias excelentes, mas que encontram empecilhos onde não se imaginava, né? Lembro que um dos casos que era um problema, algumas fechaduras têm um jeitinho. Tá com a mão. Claro, sei exatamente o que você tá falando. Tá com uma mexidinha aqui. Aquele techzinho, tem que puxar um pouquinho para cima, né? Ou forçar um pouquinho de um jeito diferente da chave. Isso o acoplado não fazia. E deixa agora tudo certo, o cara colocou o código, né? Aí travava. Aí ia lá, né, gerava mais experiência já para o interessado, né? Sim. Não conseguia entrar no imóvel, acha que a porta está com problema. Exatamente, né? E realmente, a imobiliária que gerou que não funcionou, né? A gente ia ver lá para entender, não, mas tá tudo certo, até chegar no ponto, não, mas aqui tem uma travinha que por isso que ele não vai, né? Você estava falando de inovação, né? Você tem a própria, quando vocês aceitaram, né, fazer fiança aluguel lá atrás,
Sim. Com a Credipago na época, né, 10 anos atrás, também era uma inovação, não tinha nada muito parecido. Conta um pouco pra gente como é que foi essa decisão, porque a gente estava conversando lá fora antes, você foi checar aspectos jurídicos e tudo, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa decisão. Na época isso foi então em 2015 que a gente iniciou esses contatos, ou 2016 já? 2016. Mas em 2016 então a gente iniciou esses contatos, e o que existia era o fiador, calção, título de capitalização, agora não vou ter certeza se já existia, mas enfim, nós não usávamos, e o seguro-fiança, né? Então o seguro-fiança era o melhor dos mundos, em termos de segurança ao proprietário, só que ele era muito caro, então é burocrático e demorava para ser aprovado. Era difícil aprovar e demorava para ser aprovado. Pelos quais a gente tinha talvez 2% da carteira. O resto era tudo calção e fiador. Exato, a questão é preferimos, mas não conseguimos. Né? O mercado não adere. E nesse contexto, então, que surgiu essa proposta. Até surgiu o contato em função do que o Rolf era o sócio do Jardel na época, né? Então o Rolf é meu irmão mais velho, então ele entrou em contato comigo para falar de que tinha esse produto, essa ideia sendo formalizada, né? Ele cuidava da parte jurídica, então isso, claro, já para mim passou assim essa segurança inicial também, né? E então conversamos a respeito, veio ele e o Jardel na imobiliária e passaram. Então que seria algo para mim, né? Para mim seria semelhante ao seguro-fiança que eu consigo aplicar. Né? Então por fosse mais rápido, menos burocrático. Isso, que o inquilino aceite pagar, que seja mais rápido e menos burocrático. Então essa foi assim a ponto de partida assim para a gente dar o estalo, não. Vamos investir, né? Tomara que dê certo. E como houve outras tentativas, não deu certo, sempre fica o receio, né? A gente chega para não, vamos tentar ou não vamos tentar? Vamos esperar consolidar ou vamos participar do início, né? Então ali a gente participou do início e foi algo assim que a gente levou para proprietários também, porque é importante para eles terem conhecimento. Então a gente começou de forma mais pontual, então selecionando proprietários que já tinham uma abertura um pouco maior a novas soluções, levando a abordagem também no sentido de que, olha, é um seguro-fiança que todos proprietários gostariam de ter também, garantindo seu imóvel, só que eu consigo aplicar, eu comentei aqui, né? Então o seguro-fiança que é o ideal, mas o teu imóvel não aluga daí. Então se for ficar só esperando seguro-fiança, ele vai ficar 6 meses parado, então não tem sentido. Os proprietários com que a gente falou nesse início então aderiram, não teve uma resistência que a gente sentiu, né? E aos poucos começamos a colocar isso como uma possibilidade adicional também em perfis um pouco mais específicos de inquilinos. Como para nós era algo novo, né? E assim, garantir algo também que a gente precisa, não é um ciclo curto para validação. Então a gente tem que iniciar o contrato, então lá depois pode ser 6 meses ou 5 anos, aí que você vai ter realmente vai saber se realmente está garantido. Contrato, e o principal que é a desocupação, como é que é. Então tem cobertura, não tem cobertura, atende, não atende, né? É nesse sentido que a gente começou então aplicando de forma mais pontual para testar o produto. E com o tempo foi aplicando um pouco mais, foi também sendo um pouco mais, a equipe foi aprendendo também como ofertar isso, né, no mercado. E as coisas foram acontecendo, sinistros acontecendo e sendo cobertos, entendendo que era algo viável, né? Desocupações acontecendo também, as reformas, digamos, de imóveis, né? Também tendo a cobertura adequada. E a gente foi migrando até um ponto em que em 2019, né, a gente virou, então, ali passou a ser a principal forma de garantia. Né? Entendi. Então, eu digo assim, internamente dizia assim, não aceitamos mais fiador. E realmente era assim, na quarta gaveta da imobiliária ficava lá a opção de fiador. Claro que não se podia perder negócio em função disso, mas também se falasse, não, sempre temos que colocar todas as opções na mesa, a pessoa vai no que... Vai lá, fiador, tal, já tem aqui meu pai que pode ficar, já alugou, já ficou no meu imóvel anterior. Então a gente passou a tratar dessa forma internamente. A nossa forma de garantia é Credipago época, né? Nós definimos isso que realmente essa é a forma de garantia. Quando o inquilino pergunta o que precisa para alugar, documentação e garantia Credipago. Às vezes, de acordo com a situação, ainda se ofertava de novo a questão do fiador. Né? Então, para não perder negócio, não inviabilizar realmente uma sequência, né? Fechamento de carteira, mas também para que aquilo começasse a engrenar mais, começasse a concentrar mais nessa forma de garantia os contratos de locação. Então foi a imobiliária inovadora de Joinville. Primeiro contrato. É isso aí. Eu tenho a data. 15 de junho de 2016. 2 dias depois do meu aniversário. Primeiro do Brasil. Tenho a data aqui, anotei pra gente falar. Mas a fiança aluguel e até a possibilidade de usar o cartão de crédito, que era uma coisa que também não existia, trouxe muita gente pro jogo mesmo. Pessoas que de repente estavam se mudando pra uma cidade que não conhecia ninguém e que não ia ter a possibilidade de usar o fiador, né, ali no contrato de locação. Mas você lembra do primeiro cliente ou dos primeiros clientes, assim, como é que o time reportava para você? O cliente achou esquisito, o cliente achou legal. Como é que eram essas conversas no começo? Porque vocês foram os primeiros a testar, né? Sim. Uma questão que é sempre um ponto a ser trabalhado é o custo. Porque como o fiador era o mais utilizado,
Esse era o principal empecilho, vamos dizer assim, né? Não, então o fiador não paga nada e com esse seguro aqui, que não volta para mim, né? Então isso também tem que ser deixado claro, não é uma caução que volta no final. Então com esse seguro aqui eu tenho que pagar, né? O valor X e tal. Acho que na época era uns 7, 8%, não estou bem lembrado agora, mas sim, era próximo também do atual. Então esse era o principal ponto. Convencer as pessoas de que não, realmente com isso você não fica... A gente trabalha assim a questão do custo social. Legal. O custo social de pedir para alguém ser teu fiador. Então, quanto tu vai ficar à vontade também para não ser fiador dele lá para frente? Quantos pode se gerar de dificuldade? Esse era o aspecto que a gente trabalhava internamente, que ajudava também, mas tem que ser também dito com cuidado. Na prática, eu vejo assim, a questão do custo, ainda que muito mais reduzido com relação a alternativas que existiam antes no mercado, era um dos principais entraves. Legal esse negócio da tua imobiliária, né, e de você, porque imobiliária é um prédio, né? Na verdade é você, sim, é o teu pai, né, a cultura da tua família que moldou o lugar, e ter essa cultura de inovação, cara, muito bacana, assim. E o que você está achando dessa história aí do tal do CPF dos imóveis aí, dado que você tem esse seu conhecimento de direito, o que você está achando dessa mudança que vai ter agora? Talvez muitos não vão gostar, mas eu acho muito bom. Eu acho muito positivo em função de que vai evitar muito da informalidade. A gente sabe que tem uma questão de destinação adequada dos tributos, dos impostos, né? Mas isso convivendo com a não declaração de valores piora muito a situação como um todo. Pensando nas imobiliárias, um dos grandes entraves que as imobiliárias têm é justamente o fato de que os proprietários que não declaram os valores entendem que eles vão ter que passar a declarar, né, entre aspas, se deixar na imobiliária. Porque, claro, tem a DIMOB, tem uma série de questões que ele fica mais difícil ocultar essa remuneração. Então, assim, se houver mecanismos para que isso seja identificado, para que realmente estimule a formalização e as pessoas entendam, não, realmente, se eu vou ter uma renda de aluguel, eu vou ter uma tributação, eu vou considerar essa tributação assim como é numa renda fixa aplicada, já desconta. Não, esquece, já faz o cálculo, já compra o imóvel considerando que vai ter a tributação. Isso vai um tempo longo para se consolidar no mercado, mas eu vejo algo muito positivo nesse sentido. Tem a questão de que é o medo de controle excessivo, estatal, algo nesse sentido, mas eu vejo como positivo porque sim, temos que ter mecanismos para evitar essa evasão de recursos, né? E fazer todas trabalhar de forma correta. E eu acho que esse negócio tende a ajudar as imobiliárias também, porque a gente sempre repete, né? 50% do mercado hoje não passa por imobiliária. 50% de tudo que é de transação, aluguel é ainda pior, né? Quase 60% não passa por imobiliária. E qualquer coisa para mim, cara, que venha formalizar e ajudar a profissionalizar o mercado imobiliário, eu acho que ele é positivo, porque as pessoas vão começar a ver a imobiliária como realmente a resolvedora do problema, a resolvedora dos problemas burocráticos que ela vai ter. Sim. Então isso tende a aumentar bastante o mercado imobiliário. Tá? E é um processo que funciona, às vezes leva tempo, mas funciona, porque eu lembro muito também, quando eu comecei a trabalhar na imobiliária, então era comum no mercado, sabe, por quanto vamos passar a escritura? Assim, não tem, vendeu por 100, mas escritura, é algo ser alinhado no transporte, como se já não fosse certo, não, tem que ser por 100 a escritura. Então isso com o tempo foi havendo a questão de declarações dos cartórios, né, cruzamento de informações, né, digitalização de muitas informações, e hoje é padrão, se lança, se é por 500, então passa por 500, não se trata mais disso, né? E a gente passava trabalho assim para convencer um cliente, não, mas é importante, temos que passar assim, a gente só fazia sempre só fez pelo valor total de face, né, do contrato, a escritura, então, mas tinha toda uma argumentação, não, mas é importante, eu sei que o ITBI vai ser mais alto, que vai ter mais ganho de capital, mas é a forma segura de fazer, né? Então, hoje não temos mais esse trabalho, é algo que se consolida, é assim, quem vai comprar sabe que tem que pagar ITBI, ainda até sobre o que a prefeitura define, na verdade, né? Nem sobre o que está no contrato. Então, mas é algo que se consolidou. E assim também a minha esperança é que daqui a alguns anos, né, talvez 10, 15 anos, já esteja muito mais consolidado também, não só pela CIB, mas também em boa parte por causa da CIB, essa questão não. Se sabe que tem imposto, aí se discute se está muito alto ou muito baixo, via legislativo, que precisa para adequar, tornar isso viável. Mas não contando que que boa parte está deixando de pagar. Que isso prejudica o mercado como um todo. E aproveitando que a gente está falando de CIB, né, o CPF dos imóveis, que vem junto com a reforma tributária, e aproveitando a sua expertise em direito, vocês estão fazendo alguma mudança na imobiliária já, pensando em reforma tributária e nas mudanças que começam no ano que vem? Sim, nós temos já feito internamente uma série de treinamentos, passando pelas questões mais básicas, por exemplo, quem vai ser impactado, os nossos clientes, né? Entra depois também a esfera da imobiliária, então para a imobiliária como é que vai acontecer isso? A questão de precificação também, a questão de destacar o imposto, questões que até portais, imóveis, o ecossistema vai ter que se adaptar, né?
Então a gente está acompanhando isso também, no que da nossa parte é necessário o ajuste, mas no sentido mais agora de orientar. Até me surpreende que está havendo pouca demanda, menos do que eu imaginei que já haveria de clientes, para saber como é que vai ficar. Exato. Vou ter que pagar imposto? Vai ficar mais caro? No último mês o pessoal vai estar acordando. Então normal, a gente, meio que assim, a gente preparou internamente, olha, daqui a pouco o pessoal vai começar a ligar, a gente tem que estar ciente. Muita coisa está em regulamentação ainda, então vamos ter que passar isso. Até aqui a gente já sabe, daqui para frente pode ser assim, assado, então a gente não tem ainda como saber. Mas está seguro do que já é possível passar para o cliente. Mas poucos têm nos acionado a respeito, assim, então a gente sente que dos clientes vai vir um pouco mais em cima do laço mesmo. Talvez na próxima declaração, acho que vai ser o ponto-chave, no começo do ano que vem, né? Exatamente. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. E se você pudesse ter uma mentoria com 25 especialistas do mercado imobiliário agora mesmo? Nós reunimos as estratégias reais de quem está no topo em um e-book completo para você aplicar na sua rotina e acelerar seus resultados. Baixe ele agora e comece a acelerar o faturamento da sua imobiliária. Eu gosto muito do que você fala sobre inovar sem risco, né? Dentro do possível ali, estudar os caminhos. Dentro do possível, exato. Porque inovar já tem na conta ali que a gente vai correr algum risco, né? Mas conta pra gente o que vocês estão usando já de AI no dia a dia ali da imobiliária, que soluções vocês estão vendo, o que está ajudando a tua operação, que é bastante enxuta, né, Cleiton? Você tem 9 pessoas, né? Então, com relação a IA, a gente no início acabou acontecendo também de uma forma orgânica, então aos poucos as pessoas já foram um ou outro, né? Começou a utilizar o seu ChatGPT, o seu Gemini, e a gente logo viu a necessidade de padronizar isso. Primeiro, definir políticas, passar informações sigilosas para um ChatGPT gratuito, o que não se pode fazer. A gente buscou essa padronização. Então, ter uma política clara, reiterada, com treinamentos também internos, sobre o que não pode ser feito, o que pode ser feito e como pode ser feito. E aí estamos buscando também a questão de prompts. Não precisamos de 3 pessoas gerando o seu prompt para daí utilizar aquilo numa situação que o outro também passou. Então a gente tem um repositório de prompts para utilizar. Que legal isso. Então é coisa assim simples, mas às vezes um documento Word, um PDF resolve, né? Então a prompt é para tal fim, né? Resposta ao cliente sobre desocupação. Outra questão básica, mas vejo que era um receio meu no início, mas não aconteceu. No sentido das pessoas pegarem a resposta do ChatGPT ou da IA, copiar e colar. Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. A gente pegou um outro caso que, sim, careceu um pouco de uma curadoria do operador, mas foram muito isolados e também nada assim que é o Ctrl-C, Ctrl-V direto. Mas é utilizar assim a IA, eu comparo muito com a internet. A gente já pesquisava no Google para saber formar nossa resposta em alguma situação específica, tal, que tinha um conhecimento, demandava um conhecimento aprofundado. Então, interpretar aquilo e escrever. Agora já vem escrito, então só não dá para... É a mesma coisa, só que um pouco mais avançado. Mas ainda tem que escrever aqui, ou que seja copiar e colar, mas fácil. Mas faz diferente, né? De preferência não copia e cola. Então esse Com aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Que fala, é igual, mas fala diferente. Mas fala diferente. Eu também, nesse aspecto de buscar alternativas, me segurei um pouco no início, evitando um movimento muito grande na empresa, também numa situação de hype da IA. Mas chegou um ponto, então, ano passado até foi isso, né? Me segurei até o ano passado para não. Agora realmente a gente precisa definir uma IA, onde utilizar, se vai ser para atender o cliente já diretamente, ou se vai ser interno no back-office para auxiliar. Então ali a gente começou a estruturar, né? A gente vai para Cloud, para Gemini, para ChatGPT, tudo que apareceu aí. E logo a gente vê que não vai ter como dominar tudo, não vai ter como usar todas as IAs, cada uma no seu maior potencial. E eu fui tendo um movimento de centralização no Google. Então, assim, porque o Gemini hoje, ou ele é melhor, uma das melhores IAs, e assim também o Whisky, o Nano Banana, ferramentas que ele tem, né? IAs específicas para imagens ou o que for, ele também está entre as melhores. Não vai ser melhor em todas, mas está entre as melhores. E a gente sabe do poder também da empresa, né? Então assim, claro. É um ecossistema para o qual eu procurei fechar, não. Então vamos deixar, é legal que o Cloud está ótimo, é legal que lá também está evoluindo, mas a gente precisa saber bem, utilizar ele bem. Daí sim, também de forma concentrada, não um utilizando aquele, outro, justamente para que seja monitorável isso, né? Então tem que ser possível também ser rastreável o que está sendo feito, de que forma, e então a gente busca agora concentrar no Gemini no Gemini não, no Google, né? Nas IAs do Google, essa aplicação de uso. E hoje o uso de vocês é mais para back-office ou já tem alguma interação direta com o cliente, não? É mais para back-office. Sim. Para otimizar o tempo da equipe mesmo. Exato. Então nós testamos já uma IA de atendimento. Tem muito sim de positivo, mas tem outros aspectos que
a gente viu que não libera tanto quanto imaginávamos o pré-vendas, por exemplo, né? Então não eliminam pré-vendas, tem que ter a IA, o pré-venda e o corretor. Pré-venda, sim, é ocupado com menos tempo, mas também precisa estar ali. E tem outras situações de risco jurídico que a gente entendeu, que não me sinto muito confortável ainda em liberar isso, né? Então, um caso em que, por exemplo, foi ofertado um imóvel de 1.300.000 por 350 mil. Pô, mas, assim, então, nesse caso... Era arriscado, hein? Exato, então a gente estava monitorando, ok, ali a sequência, né? Então eu identifiquei isso porque era um cliente já da casa, ele tinha imóvel conosco, tive alugado e estava querendo comprar mais um. Então ele foi perguntando ali, né? Então a IA foi respondendo e ele pediu um imóvel, ela ofertou, ele não gostou daqueles imóveis, ela ofertou um outro. Normalmente acontece ali, né? Vai estressando um pouco a comunicação, a IA quer responder e passa algo que daí não foge de contexto. Então ali ela passou, olha, tem esse aqui por 350 mil. Daí o cliente não respondeu, daí mais tarde ela reengajou, né? Então o que achou desse imóvel? Daí o cliente respondeu, não, esse imóvel aí na verdade é 1.200.000, só a entrada que é 350 mil, né? Aí veio aquela situação, não, desculpe, né, o erro, então... você tem toda a razão. Nossa senhora, assim, o bom é que ali ela mandou o link do nosso site e no nosso site estava certo. Estava certo. Então, assim, pelo menos isso já tínhamos pensando numa defesa jurídica já. Como a cabeça do advogado funciona. Isso já é o clique que vem. Então, assim, isso não é que inviabilize, mas são esses outros aspectos que a gente entendeu, assim, olha, nesse ponto não vamos usar ainda, né? Não digo que não vamos usar até em breve, mas optamos por encerrar e estruturar mais internamente para a gente entender melhor como é que eu uso no dia a dia para depois partir para essa etapa. E tá avançando tão rápido, né? Que coisas que hoje Sim. a gente acha que talvez não seja possível, daqui a um mês Com certeza. já é perfeitamente possível de ser feito, melhorado. Então, e eu queria aproveitar para perguntar isso, porque vocês fizeram 50 anos em 2024. Como é que você acha que vai estar a alocação nos próximos 50 anos? Será que a gente vai ter, com a ajuda da AI, mudanças significativas? Tá bom, o primeiro ponto é que nós vamos chegar em algo como é com o Airbnb, ou mais avançado, né? Então, certamente caminha para isso o mercado, onde as pessoas possam realmente, de uma forma segura, atendendo todas as partes. Sim, ter muita praticidade, entra no imóvel, sai, assim como não é só o Airbnb, é Uber. Então, a gente não chega mais no carro, olha, quero ir para tal lugar e tá aqui o dinheiro, né? Enfim, acabou isso. Você pede, entra no carro, sai do carro. Algo nesse sentido nós vamos ter que buscar. Então, isso para mim foi muito forte. Eu aluguei uma vez um carro, isso foi em 2012 já, nos Estados Unidos, em Orlando. Me chamou a atenção, eu fiz um cadastro com a Dollar, nunca tinha alugado com eles. E tinha uma questão adicional lá, para se tornar um participante premium, cadastra aqui seus dados, mas acho que nem a CNH eu coloquei, mas coloquei meu CPF, coisa muito básica assim, ok. E aí, chegando em Orlando, não precisei passar pelo guichê, fila no guichê, não fui direto para o estacionamento. Lá tinha uma TV com alguns nomes, Clayton, vaga tal. Então, 2012 isso. 2012, também. Então fui na vaga tal, tava lá o carro bonitinho, abri a porta, chave dentro, coloquei a família e as coisas e fui embora. E aquilo para mim também foi uma situação assim, olha, tem que ser isso, tem que caminhar para isso. Para mim isso ainda é algo para a gente perseguir. Tirar a fricção, né? Cada Tem vez que virar, menos porque burocracia. o Clayton, acho que você está perfeito, assim, porque as pessoas que vão tendo essas experiências no dia a dia, ou comprando no Mercado Livre, ou comprando ou alugando um carro, como você falou, ela percebe que o mundo pode ser sem fricção, né? Ou alugando no Airbnb. Por que essas outras coisas são tão complexas, né? Acho que a imobiliária que conseguir ir fechando esses espaços, né, para tirar essa complexidade, essa fricção, tanto do comprador quanto do inquilino ou do proprietário, ganha espaço, né? Porque a gente vai se acostumando a viver dessa maneira, né? Dessa maneira sem fricção. Exatamente. E o ponto que se fala em fricção imobiliária também já é comum se pensar na desocupação, né? Exatamente. É natural, mas é algo que não precisa ser assim. O mercado vai achar um jeito. Então o Loft, certamente, então está no lugar certo, estão sempre inovando. Tem que achar uma maneira de ajudar, é verdade. Mas eu tive agora, pouco antes de vir para cá, ainda conversando com um profissional que ele atua na área de IA, mas um cara assim espetacular, né? Que na lista de sistemas ele sabe entender o que a empresa realmente precisa, porque às vezes não é o que ela acha que precisa. Ele sabe entender, vai na operação e entende, não, a empresa precisa disso aqui, eles acham que aquilo, mas precisa disso aqui. Ele vai lá e consegue transformar isso num aplicativo, agora com as IAs, o cara disparou, né? Transformar num aplicativo que realmente resolve aquela solução, né? De forma automatizada, puxando uma IA que faça uma leitura, um resumo, o que for, né? E isso eu entendo que vai acontecer logo, né? Então, falando, por exemplo, de novo, puxando do mercado automotivo. Então, eu peguei um carro no ano passado, tinha vistoria de entrega, não tinha vistoriador no imóvel, né? No automóvel. Não. Então, assim, veio de outra cidade o carro, então um atendente que não sabia nada da minha negociação
Só me mostrou, tá ali o carro, baixa o aplicativo, né? Eu coloquei o link aqui no WhatsApp e daí tu segue. Então assim, eu baixei o aplicativo, eu me cadastrei, aí no aplicativo veio, agora você vai fazer a vistoria do teu carro, né? Para pegar ele da concessionária. Agora tira a foto da frente do carro com a placa, fui lá, tirei a foto. Fui atendendo os requisitos do aplicativo, para daí então, beleza, então finalizei e o carro foi embora. E por que não pode ser assim no imóvel também? Né? Claro que é diferente do short stay, mas esse tem que ser o objetivo, né, pra gente seguir, né? Não vai o historiador, né, aprova, não aprova, Cleiton, aí volta. para um Então, advogado, para uma pessoa que fez direito, para uma pessoa que se preocupa com as condições, influências jurídicas do negócio, você tá me saindo um cara bem inovador, viu, bicho? Pô, olha só. Sim. É isso deixar as travas um pouquinho de lado, não totalmente, né? Algumas são importantes, mas a maioria delas a gente tem que... Mas é legal isso, cara, essa tua visão de enxergar as oportunidades, né? Não importa em que parte do mercado tá e como aplicar no mercado imobiliário, isso é super valioso, cara, muito legal isso, muito legal mesmo. E quando você pensa assim no legado que você quer deixar, quando você para pensar, tem algum legado que você gostaria de deixar para... Para mim isso é muito forte, seja algo tranquilo, prazeroso, né, para todos, que seja uma boa experiência para todos, né? E aí a gente, assim, quem vem deixar imóvel conosco é o proprietário. Então, mas o inquilino também vem conversar conosco, ter sua moradia, né? Ou o comprador, o vendedor. Então, há uma tendência das pessoas, às vezes, nas suas funções, priorizarem um ou outro lado. E essa concepção de tornar prazeroso para todos, inclusive para o operador, né? Isso é possível e temos que ter isso sempre como horizonte. Muito então, legal. Esse é o meu principal objetivo. A gente tem 2 perguntas aqui que a gente faz para todo mundo que participa aqui do Portas. E a primeira delas é: o que você teria feito diferente na sua trajetória profissional à frente da imobiliária? Eu não vou dizer assumir mais riscos porque eu acho que foi adequado. Talvez eu teria colocado mais pontos de validação antes de colocar algumas iniciativas em andamento na empresa. Porque eu tenho muitos viés, de novo, de buscar inovações, plataformas, aplicativos, novas formas de fazer as coisas, né, mais simples, mas isso cansa a equipe em algumas situações. Até porque muitas das inovações, mencionei essa da fechadura, não dão certo, né? Então isso frustra a equipe também, né? Gera uma experiência. Era algo que ali para mim é algo que a gente tem que tentar. Que eu queria já há muito tempo, apareceu, né? Achei. Então acho que é isso, né? Vamos. Mas é deixar um pouco mais de lado a emoção. Eu tenho feito isso, essa questão da IA, de eu segurar até o ano passado, para daí realmente começar a aplicar de forma mais definitiva, mais abrangente a IA na empresa, é um reflexo disso. Ali eu consegui me segurar até o momento de maturação, né, para evitar um ponto de desmotivação para a equipe, digamos assim, né? Começamos a usar, não deu certo, né? Então isso gera esforço, frustração e dificulta a adesão a novas iniciativas, né, outras novidades futuras. Eu acho que nesse ponto, de ter um pouquinho mais validados algumas das iniciativas. E se você estivesse abrindo sua imobiliária hoje, o que você daria de dica para quem está começando o negócio, para quem está começando no mercado imobiliário? Qual que é a dica principal? Assim? Acho que entender a questão de todas as partes envolvidas, né? Eu falei de 2 partes que são o contrato de locação, por exemplo, o contrato de compra e venda. Vendedor-comprador, locador-locatário. Mas fornecedor, né, são também pessoas essenciais ali na questão, por exemplo, de deixar o imóvel em ordem, entregar o imóvel com condições adequadas para o inquilino, o proprietário, né, na devolução. E precisam também ter atendido algumas questões para estarem se sentindo bem na casa, né? Então, trabalhar realmente, para alguém que está iniciando, trabalhar nessa questão de ser um ambiente produtivo, benéfico para todos os que estão participando dele, de alguma forma. Muito obrigada. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. E parabéns aí por esse espírito inovador, que é inovador e cuidadoso ao mesmo tempo. É isso que a gente busca. É uma pessoa complexa, isso aí. Muito bom, Cleiton. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado mesmo. Pelo convite, pela oportunidade, né? É uma satisfação também fazer parte dessa história toda. Com certeza faz, cara. Com certeza só os primeiros muito bons anos, né? Exatamente. Os primeiros 10 anos de muitos anos que virão. Tá ótimo. Muito obrigado, Cleiton. Prazer. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário e compartilhe. Deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente nos tocadores de podcast. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe nossa newsletter, é só se inscrever no link na descrição. O roteiro é de Marina Galesso. A produção, edição e direção são de Marina Galesso. Captura de som, vídeo e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e pelo Sérgio Esteves. Até a próxima!